Bem-vindos a mais um Fox Talk, seu bate-papo semanal de negócios e tecnologia. Olá, pessoal. Hoje estamos aqui conversando sobre jovens empreendedores. E para isso eu chamei dois colegas aqui, meu amigo Luca, meu amigo Thomas, que eles vão se apresentar e vão contar um pouquinho da jornada deles. Aí você já me pergunta, pô, mas não é jovem empreendedor? Qual é a jornada dos caras? Bom, deixa eu te falar, né? Um tem 19, outro tem 20 anos e já tem uma jornada empresarial para contar aí, né? Mas vamos lá, Lucas, Thomas, por favor, se apresentem. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É muito legal estar aqui. Adorei conhecer a Vox. E, assim, a gente já conhece o Sidão há um tempo, ele conhece a gente desde pequeno, na verdade. E, pô, a gente pode discutir isso um pouco mais, né, durante esse bate-papo e vai ser um prazer. Obrigado aí, Lucas. E aí, Thomas, o que você já fez? Se Então, apresenta aí. muito obrigado pelo convite aí. É um prazer estar aqui conversando aí. Inclusive, é a primeira vez que eu estou num podcast aí Que legal. de negócio. Inclusive, muito obrigado aí. E hoje, atualmente, tenho 20 anos, né? Estudo engenharia da computação. E também tem muitas coisas interessantes aí para compartilhar nessa conversa hoje. Opa, obrigado aqui por participarem. Mas deixa eu começar a provocar um pouquinho aí, a jovem Manda. empreendedores. O que vocês fazem? O que é esse empreendimento que vocês têm? Então, hoje a gente tem uma empresa relacionada a vendas e marketing. Então, a gente ajuda outras empresas a venderem mais. Esse é o intuito. Então, a gente ajuda na geração de demanda, no aumento de conversão, nessa jornada de compra, nesse processo de compra. A gente que faz, muitas vezes cria esse processo de compra. Muitas empresas, 99%, 90% das empresas não tem isso. Ou a venda acontece porque simplesmente aconteceu e não tem um passo a passo, um processo de fato para que aquela venda ocorra. Então, a gente cria esse processo. Tá. Hoje a gente funciona como uma consultoria. Então, uma consultoria voltada para essa parte de vendas, essa parte comercial e de marketing. Mas aí você me pergunta, sempre foi assim? Não, a gente começou, na verdade, não fomos sempre uma empresa prestadora de serviço. A história que a gente começou, na verdade, não tinha nada a ver com prestar serviço. Então, como é que foi? O que é essa história aí, por favor? É difícil acertar de primeiro. E assim, a gente começou, na verdade, vendo muito vídeo de Instagram dos famosos marqueteiros Redes sociais, isso daí Foi. Nós temos um conflito de geração aqui, né? Vocês sabem, É. então vamos lá. Vocês começaram com rede social, como é que levaram vocês aí? Então, é engraçado, né? Na verdade, assim, como realmente começou? Porque é engraçado, né? Porque eu e o Lucas, a gente tem a mesma idade, né? Tenho 20 e ele 19. Na época a gente tinha o quê? Não tinha nem 18, Lucas, ainda. Tinha 17, né? Eu que tinha 18, né? É. Eu tinha 19, eu não lembro. Mas a gente se uniu, na verdade, por um propósito semelhante, né? Enfim, eu e o Lucas, a gente tinha terminado o relacionamento. A gente tava afim de... Novas aventuras, Queria mais. crescer, tá. Queria mais da vida. A gente vendo muito Instagram, essas coisas de motivação e tudo mais, e a gente começou a conhecer esses marqueteiros de marketing digital. Sim. Falava que você ia ficar milionário da noite pro dia, né? A gente começou a estudar essa parada aí. Se quiser contar um pouquinho mais aí. Eles que vendem tudo pela Isso, internet, exato. sabem ensinar a fazer as vendas. Exatamente. Exato, assim, né? No início, e hoje isso ainda tem, se você pesquisar na internet, tem muito disso. Muitas vezes tem mentores, né? Que o pessoal fala de mentoria, de curso e tal. Tem muitos que são positivos, mas tem muitos que não são. Então a gente mesmo tem casos que a gente foi descobrir depois que o cara, às vezes, ele empatava, ele não tinha lucro na operação dele, só para ele mostrar a notificação de venda e poder vender mentoria. Mas isso é uma estratégia também. É uma estratégia também. Então a gente acabou caindo numa dessa. E, pô, além dessa que a gente caiu, eu lá atrás também já caí em várias. Já mexi com Bitcoin, já me empoeirei na bolsa. Já fiz, enfim, várias Vou coisas. ficar rico com Bitcoin, né? Exatamente. Mas acho que o legal de tudo é que o princípio era que a gente queria, tinha essa inconformidade, tinha algo que, uma pulga atrás da orelha em relação a dinheiro, em relação a grana, queria... Preciso fazer alguma coisa. Exato. E é muito aquele negócio, pô, eu quero comprar alguma coisa e eu não posso. E meu pai às vezes não dava dinheiro, falou, não, se vira. E é muito positivo isso, porque isso te dá uma vontade, uma fome, você fala, pô, eu preciso dar um jeito de arrumar um dinheiro para isso, e a gente foi atrás. Isso uma forma de incentivar o jovem, né? Exato. A ser alguém para buscar alguma coisa. Exato, isso aconteceu paralelamente. Aconteceu comigo, aconteceu com o Thomas, e depois a gente acabou se encontrando, pô, ele tava na mesma pegada que eu, a gente começou a estudar junto,
e viu que podia sair alguma coisa Tá, ali. mas a primeira iniciativa de vocês foi marketing digital ou não? Não. Tentaram uma coisa diferente? Não, é assim, Da parte do Lucas, da minha parte aconteceu o seguinte, não, só pra você entender. Com 13 anos eu comecei a vender fone de ouvido na escola. Que isso? Porque tipo assim, que nem eu te falei, meus amigos lançavam videogame, né? Lançava, sei lá, um FIFA, Aham. joguinho de futebol. E meus amigos compravam, todo ano eles compravam. E era caro, sei lá, era R$300 num videogame. Tá. E eu não comprava. Eu falei, pô, eu quero comprar, como é que eu faço? Meu pai não me deu dinheiro, eu preciso dar um jeito. Aí eu comecei a ver uns fonezinhos de ouvido, todo mundo usando, aqueles fones Bluetooth, sabe? Tava na... Sei. Eu falei, vou comprar e vou vender. Aí comprei um no Mercado Livre e vendi e funcionou. Comprou por 30, vendeu por Não, 50. vendi caro pra caramba, mas funcionou, vendeu. Falei, pô, Mais um. vou comprar mais um. Aí eu fui vendendo. Aí eu olhei e falei, pô, mas eu tô comprando muito caro. Vou começar a comprar da China. Vai parar. Comecei a comprar da China e deu certo. Aí foi evoluindo e eu já tava vendo ali que, pô, legal, sobrava R$800, R$1.000 ali no final do mês, é legal, já tava caramba. bom, podia comprar minhas coisinhas. Com 13, 14 Com anos? 13, 14 anos, legal pra caramba. E aí o que eu fiz? Eu falei, meu, e se eu vender na internet isso? E eu comecei a vender no Mercado Livre. E o que eu fazia? Eu entrava num site de tendências e via quais produtos que estavam subindo a tendência, quais fones de ouvido, quais marcas. Eu via e importava da China 10, 20 peças. Aham. Aí, pum, vendia tudo no mês. Pô, legal, aí comprava mais. Aí teve um dia em específico que eu me deparei com um carrinho de miniatura, um filme. Eu falei, pô, será que não dá pra eu testar isso? Vou testar, trouxe da China. Vendeu. Eu falei, pô, então quer dizer que além do fone de ouvido eu posso vender outros produtos. E eu comecei a vender esses carrinhos. No fim das contas, e eu fiz isso até os meus 16, eu faturei ali mais ou menos 150 mil, sobrou... Tá de brincadeira, Foi, verdade? miniatura. No Mercado Livre. Legal. E aí sobrou uma graninha ali, sobrou R$30 mil no decorrer desse tempo. E eu não gastava com muita coisa, eu gastava, né, com videogame, essas coisas assim, mas sobrou um dinheiro. E aí foi quando eu comecei a namorar. Aí eu torrei, gastou aí todo o gastei dinheiro, todo o dinheiro, aí gastei tudo. Aí gastei todo o dinheiro. Torrei a grana. Desculpa dar risada, mas é um outro Não, momento da vida, né? Acontece, mas foi bom pra aprender. Tá bom, aí aprendeu, né? Foi bom pra aprender. E aí que eu conheci essa questão da internet, porque eu precisava da internet para vender esses produtos. Certo. E aí, quando acabou meu dinheiro, eu falei, pô, e agora, né? E aí surgiu essa questão da internet que a gente poderia usar isso, esse Canal, era um esse meio, canal, era um meio de exatamente, vendas. esse né? meio, Bem para outras conhecido. empresas. Então, as empresas precisam Mas da por que internet. você deixou a parte de miniatura? Ou você conheceu o Thomas e aí resolveram Então, novos ares? Tem outras coisas no meio. Por exemplo, o Mercado Livre, eu não tinha CNPJ. E aí meu dinheiro ficou preso no Mercado Livre. Eu tinha, tipo, mais de R$20 mil preso lá no Mercado Livre. Eu não podia usar. E aí eu fiquei nessa, pô, e agora? O que eu faço? Como é que eu tiro esse dinheiro? E até tirar o dinheiro, eu não tinha dinheiro. Aí eu comecei a buscar novas coisas, preciso de dinheiro. Aí eu conheci a questão da internet, de venda de produto digital na internet. Aí comecei a comprar curso, que foi aquele que comentou do Sim, dos pessoal, diversos cursos dos lá. diversos cursos. Aí eu, na academia, eu conversando com ele, a gente já se conhecia, mas não tinha negócio. A gente nem era tão próximo assim. Nem era tão próximo. E eu comentei com ele, falei, pô, tem um negócio que eu conheço e tal. Falei, vamos fazer. A gente começou a conversar, pô, vamos fazer junto. E aí que iniciou. Tá. E aí a pergunta é, hoje vocês têm a Fato, né? Fala, Fato digital. Digital. Quantos clientes você já tem? O que faz a Fato? Então, hoje nós temos 14 clientes ativos, né? Inicialmente a gente começou como uma agência de marketing tradicional, só que a gente era uma agência de marketing que só fazia tráfego pago. Pra quem não sabe, tráfego pago é um dos pilares ali da internet. Você quer anunciar seu produto ou seu serviço ali no Facebook, no Google, para mostrar para mais pessoas. Basicamente a gente fazia o gerenciamento de tráfego pago para as empresas. A gente começou assim. Para mais uma, né? Porque tem várias exatamente. empresas que fazem Tem isso. várias empresas que fazem isso. E aí a gente sempre trabalhou com um plano mensal de assinatura, então é um trabalho contínuo e de gerenciamento. A gente começou dessa forma. Só que ao longo do tempo a gente foi percebendo o quê? Que a gente conseguia gerar demanda para as empresas. Então, por exemplo, temos a Vox, né? Que joga a demanda para vocês. Só que vamos dizer que vocês têm um pouco de dificuldade na conversão dessas pessoas. Chegam as pessoas. Chega mas- na boca do funil, mas não sai lá Exatamente. embaixo. Mas o processo de vendas não converte essas pessoas. Uhum. E a gente ficava um pouco frustrado, por quê? Imagina que a gente consegue dar 100 leads para você, para 100 pessoas interessadas. E aí essas 100 pessoas, chega no fim do mês, nenhuma converte. Nenhuma, fechou. A gente ficava ali com um pouco de frustração, porque, a gente... Seu Não. trabalho você fez. Não, é um outra, trabalho que é o problema bacana. tá na outra ponta. Porque na empresa, eu acho que a culpa é do marketing. Entendeu? Entendeu? E aí isso acabava até
prejudicando um pouco o nosso trabalho, né? Porque você não trouxe o resultado esperado, Exato. porque a empresa quer o fechamento. Exato. Quer só o Exatamente. lead. E aí a gente, ao longo do tempo, a gente foi percebendo que, olha, a gente tem a parte de tráfego, mas a gente tem também outras partes que são importantíssimas. Então, essa parte de realmente de vender, né? Trabalhar ali para converter uma pessoa que foi atraída, a gente começou a auxiliar nesse sentido também. E aí hoje a gente... Você auxiliava como uma ferramenta, um processo, Então, sabe o que eu uma acho legal comentar? consultoria. O que a gente percebeu nesse tempo? Que a gente não entendia exatamente o que era a venda em si. A gente não entendia que a venda era um processo que tem que ter um início, meio e um fim. E você contabiliza isso, você metrifica isso. E a gente não Certo. tinha essa noção. Então, quando a gente iniciou com o tráfego pago, depois que a gente foi entender que, pô, dá para você medir, você consegue saber, ó, chegaram 200 pessoas, dessas 200, 60 você conseguiu ter contato, depois 30 você agendou uma reunião e você fechou 10. Tem essa Faz a previsibilidade. métrica. Exatamente. Cada uma das fases. da venda. Exatamente. Só que você só tem essa previsibilidade de vendas se você tiver um processo padronizado. Correto. Então, quando você tem um processo padronizado de scripts, de roteiros, de processo, de falar, pô, primeiro a gente vai ligar, depois se o cara, exatamente, as etapas, se o cara não atender, a gente vai mandar um e-mail. Você tem esse processo padronizado, você sabe, se tiver 10 empresas aqui, eu seguir esse processo, eu vou fechar uma. A gente começou a entender esse processo de venda. As empresas não têm isso. Até para nós mesmos também. Profissionalizar, né? Começa Profissionalizar. a tentar profissionalizar as empresas. E é isso que a gente vende. A gente passou a vender isso. Não só a geração de demanda por meio de campanhas, mas esse processo, essa organização desse processo. Entendeu? E no geral, assim, a gente aprendeu muito isso por causa da gente. Porque no início, assim, a gente basicamente dependia o quê? Mais de networking que a gente tinha. Inclusive, isso nos ajudou bastante, até porque nossos pais, nossos familiares, amigos, estamos bem relacionados. Isso nos ajudou no início. Só que chegou um ponto que a gente falou, ó, a gente precisa... Como é que é o preço? A gente precisa ter outras formas também de fazer isso. E aí que a gente foi atrás e a gente foi vendo que, a gente depender de network, a gente não tem previsibilidade nenhuma. Porque, por mais que assim, por exemplo, julho, vamos dizer que chegaram 10 pessoas ali do network. Que garante que esse mês vão chegar também 10 pessoas no network? Porque não tem Você previsibilidade. precisa manter essa máquina funcionando e retroalimentando. Exatamente. E aí, no fim, a gente começou a aprender muito por conta nossa mesmo. E aí, hoje a gente oferece esse escopo inteiro de vendas, desde dessa parte de atrair Até vender converter. mesmo. Agora deixa eu mudar um pouquinho de Claro, assunto, né? Nós temos aqui 2 jovens empreendedores, 19 e 20 anos, já tem 14 clientes. Isso é bem legal, mas deixa eu puxar aqui pro lado pessoal. Chegou lá com 18 anos em casa, mãe, vou montar uma empresa. Como é que foi essa aceitação dos pais de vocês? Não, beleza, pode montar, a sala tá aí, toma um escritório, como é que é isso daí? Como é que é essa parte desse relacionamento de casa? E faculdade, como é que vocês conciliaram faculdade com uma empresa? Porque é bacana essa pergunta, né? Até eu e o Lucas, a gente tem história bem diferente em relação a isso. Porque quando a gente começou, eu já estava dentro da faculdade, né? Eu já estava no meu 3º semestre da faculdade, né? Atualmente, engenharia da computação, né? E aí, inclusive a faculdade foi o motivo porque eu comecei a empreender. O que aconteceu? Quando eu estava na faculdade, estava no meu 3º semestre, tinha terminado meu 1º ano de engenharia. Fazia engenharia mecânica. Aí e lá na faculdade eu gostaria de fazer a transferência para engenharia da computação. Certo. Só que esse processo de transferência, você tem que fazer uma solicitação, tem que formalizar um pedido ali para a faculdade, enfim. E eu fiz a solicitação, porque realmente eu queria engenharia da computação. Eu nunca tinha pensado em empreender assim, direito, assim, era uma vontade que eu tinha, mas nunca planejei. O que aconteceu é que a faculdade não computou minha solicitação. No fim, eu não transferi para engenharia da computação. Continuei em mecânica. Isso no 1º semestre de 2023. E aí eu pensei, falei, poxa, não vou fazer o semestre de engenharia mecânica sendo que eu não quero. Eu vou trancar então e vou arranjar um trabalho aí. Eu quero trabalhar. Vou dar um jeito de fazer alguma coisa. Minha ideia antes, na verdade, inclusive, era trabalhar em algum lugar. Não era empreender. Mas daí, de repente, esse o que a gente começou. E hoje, é até engraçado, essa questão da faculdade, no fim, depois desses 6 meses trancados, né? E novamente eu tranquei mais 6 meses, também foi um conflito ali, né? Até falar pra minha família, meus pais, né? Mas assim, é uma indecisão que você fica, né?
E eu até posso contar um pouco mais, mas acho que é bacana você compartilhar Contar também um um pouco pouquinho da você, sua, e depois Luca, eu como é que continuo foi o seu? também. Então, o que acontece? Eu era muito arteiro, né, na escola. De fazer arte moderna, arte ou de fazer Moderna, bagunça, arte né? contemporânea, sabe? Não, assim, eu fazia muita bagunça. E, pô, eu até era um bom aluno. Até o nono ali, primeiro ano do médio, eu era um bom aluno. E depois entrou pandemia e tal, e voltamos depois pra escola e eu era meio arteiro. E eu já tava nessa pegada de empreender, então, querendo ou não, tem muita coisa errada que você vê na internet. Como eu era criança e tal, eu acaba Apostando e exato, entrava acaba na onda pegando. de todo mundo. Entrava na onda. Então, pô, hoje tem coisa que eu olho pra trás e falo, pô, eu não precisava ter feito aquilo, mas eu fiz. Então, eu fiz muita besteira na escola, só pra você ter noção, acho que no ensino médio eu tive umas 7 advertências só de Meu besteira Deus. que eu fazia. E aí, cara, isso me deixou meio com raiva, né? Porque eu não queria seguir o caminho tradicional, entre aspas, e era meio, sabe, esse adolescente meio rebelde, assim, sei lá. Meu pai também falava, eu lembro uma vez no carro, isso me marcou muito. Uma vez eu tava no carro com meu pai, eu devia ter feito alguma besteira, eu não lembro o que. Qual delas, né? Não lembro qual. Algumas delas. Legal. Uma delas. E daí eu lembro que meu pai olhou pra mim no carro, ele tava bravo, né, com alguma coisa que eu tinha feito. Ele falou, Lucas, ó, você é um bosta, tudo que você toca vira merda. Ele começou a desabafar comigo. E eu, caraca, meu, aquilo foi um... não, preciso... E aí Vamos mudar. eu preciso mudar, exatamente. E aí eu fiquei nessa febre de pô, empreender, fazer coisa. E aí começou também mais forte essa questão. Interessante, cara. É, Interessante. Agora, deixa eu provocar de novo. manda. Estamos em gerações diferentes. Hoje, quando eu converso muito com jovens, na minha época, todo jovem queria ser jogador de futebol. Hoje, todo jovem quer ser youtuber, quer ser influencer. Sim. O que vocês acham dessa nova onda de youtubers, de influencer? Que a maioria deles eu não conheço, tá? E não tem problema nenhum. Eu respeito e vejo que, de fato, é algo bem interessante. Só que não sei quantos tentam e quantos dão certo. O que vocês acham desses influencers, youtubers, dessa nova onda, não da pessoa? Você sabe o que eu acho? Até isso, acho que é muito linkado a essa questão da faculdade, né? Você faz uma escola, que o Lucas estava comentando, você tem esse caminho tradicional de você entrar numa faculdade, aí depois encontrar um estágio e você ir crescendo profissionalmente. A gente foi numa palestra ano passado, N-Minds, é muito bacana, inclusive para quem é jovem, é focado em jovens empreendedores. E lá na palestra, agora não me lembro. Como que é o nome? N-Minds. N-Minds, tá. Isso. Foi bem bacana lá. Eu lembro que teve uma palestra. Foi Gratuito, inclusive. Gratuito. Foi o cara do. Esse daqui, foi daqui. O cara Daqui. Isso. Ele comentou assim: a nossa vida é como se a gente estivesse num rio. Uhum. E a correnteza do rio vai nos levando. E na verdade as decisões que a gente toma são decisões que vêm dos nossos pais, porque os nossos pais nos colocam na escola, vão nos educando. E vão assim, nos moldando, porque a gente precisa ter essa questão, né, de educação em casa e tudo mais. Só que o que ele provocou lá naquela palestra, que eu acho que é muito importante, assim, no geral, para todo mundo, principalmente pessoas da nossa cidade e tudo mais, em algum momento a gente tem que pensar em sair dessa correnteza, desse rio, e se colocar fora ali da correnteza para a gente, pelo menos, questionar onde a gente está indo. Tem uma visão ampla, A gente tem uma visão. fora. Porque em muitos momentos o que acontece, a gente está lá inserido num ambiente onde a gente está em uma escola, a gente vai lá, segue para uma faculdade, por exemplo. Só que no momento a gente questiona. Por exemplo, quando eu terminei a escola, e no momento eu questionei não fazer a faculdade. Eu me questionei o quê? Qual faculdade que eu vou fazer? Mas agora, eu acho que é uma reflexão importante. Não estou discutindo se vale a pena ou se não vale a pena. Mas eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é questionar. E é uma coisa que, assim, é importante. Até agora, linkando até para essa parte de influencers, né, e tudo mais, eu acho que é aí que tá a questão, né? Eu acho que questionar e fazer, assim, seguir um caminho que você queira e sair dessa correnteza para você experimentar o que tem lá fora, tem fora desse rio, para você experimentar suas próprias decisões, né? Ponto de vista interessante. Você pensa assim também, Lu? Então, sim, e eu até acho legal comentar uma experiência que vai totalmente de encontro com o que o Thomas falou, que é o seguinte, eu já tentei carreira de jogador, eu gostava de jogar futebol pra caramba, e eu joguei por um tempo no Audax, não sei se você joguei um tempo lá, enfim, mas não deu certo, também não era um... É difícil mesmo, carreira difícil, bem... é complicado. Foi legal, e vai de encontro com o Thomas falou no seguinte sentido, poxa, eu queria saber como seria, será que eu me daria bem?
Será que eu conseguiria? E eu consegui entrar dentro de um clube e ver como é isso. Pô, eu passei por essa experiência. Não deu certo, mas eu passei. É. Da mesma forma, eu lembro que quando eu saí da escola, eu não queria entrar diretamente na faculdade naquele primeiro ano. Eu queria empreender, tentar ali fazer minhas coisas, eu queria seguir minha intuição e depois, posteriormente, eu entraria na faculdade. É. Por questão familiar, meu pai também foi muito, bateu muito de Incisivo. frente, incisivo, beleza, eu entrei. E, poxa, não tava afim, não tava motivado, porque não era o que eu queria fazer naquele Desculpa, momento. você tava fazendo o quê? Administração. Eu entrei em administração. E, enfim, aí teve um momento ali que eu falei, quer saber, meu, eu tô achando que eu vou sair. E foi muito bom pra mim, no que eu saí, eu lembro até do dia que eu fui lá na faculdade, assinei o negócio e tal. Nossa, E- conflito. Então, Mais um agora conflito. tem que contar as aqui, ó. Enfim, meu pai também, Surtou. pô, surtou, minha mãe, enfim. Eu ia pra minha casa trabalhar, Eu o cara deixei fingia, meu pai o sabe. cara fingia, olha, agora eu tô planar. Fingia que ia pra aula, ia pra minha casa trabalhar, Exatamente. ainda pedia o Uber. Exatamente. E o que foi legal disso? Pô, eu me senti. Caraca, eu tomei uma atitude minha, sabe? Eu tô seguindo uma intuição minha. Uhum. De novo, não que você deve fazer faculdade, não, mas eu saí feliz e isso me deu garra. E hoje eu vejo que sim, é muito importante ter uma faculdade, mas é muito importante também você seguir a sua intuição. Isso é pra tudo. Às vezes você tá num curso que você não queria estar. Pô, troca de curso, segue a sua intuição, testa, sabe? Então isso foi muito importante. Isso linkando com o que você comentou. De novo, eu acho que essa geração que pô, quer YouTube, quer ser youtuber, quer não sei o quê, A maioria. a maioria quer ser youtuber, Influencer. influencer, tiktoker, né? TikToker. É verdade. TikToker também. Assim, pô, bacana, legal, mas de novo, seguir a sua intuição, acho que você tem que seguir a sua intuição, mas também tem que saber. Pô, legal, tentei, vi que não é pra mim, eu tentei, dá um prazo, acho que é muito importante também, dar um prazo, pô, vou tentar ir por tantos meses, por tanto tempo, pô, se não Planos for... concretos, né? Planos concretos, exatamente. Se não for o que eu esperava, se eu tentei, fiz e não dei certo, vou tentar outra coisa. Eu acho que é Certo, importante isso também. interessante. Bom, nós estamos aqui para contar experiências, né? E aí eu acho que até não é nem um conselho, mas como é que eu me enxergo? Não que você não deva fazer uma faculdade ou buscar uma teoria, mas se você está frustrado com o que você está fazendo, beleza. Acho perfeito você trocar, buscar uma outra, mas tem que conseguir conciliar aí a Sim. empresa com uma teoria. Contando um pouquinho de mim. Eu sempre fui um cara extremamente 0 e 1. Minha formação é matemática, eu era aquele cara que se tirasse a foto, eu tava com a cara no computador, um sanduíche comido do lado e uma garrafinha de tubaína, né? Não é nem Coca-Cola. Eu sou das antigas. E de repente eu me vi empresário. E aí veio nota fiscal, como é que é lucro presumido, é lucro real. Falei, puxa, não sei nada disso. E como é que nós vamos fazer marketing? Não tinha nada digital. Eu fui buscar uma teoria, né? Fui fazer uma pós-graduação em marketing, para entender o que é aquilo, como é que funciona, o que é uma campanha, como é que você... Era um marketing voltado para a empresa, tem até finanças dentro do marketing. Aprender como é que era finanças de empresa e falar, pô, mas eu já tinha empresa e eu estava fazendo outra faculdade. E pior ainda, mesmo depois de ter terminado uma pós em marketing, eu olhava para a empresa e falava, ainda não está do jeito que eu quero. Porque na minha visão, empresa tem muito a ver com pessoas. E no dia que eu cheguei lá e falei, olha, consegui 30% de aumento para todo mundo. Uns falaram, puta, sensacional, é isso aí, Alcides. O outro falou, fez mais que obrigação. O outro falou, porra, que lixo. Eu falei, cara, como é que você sai dessa? Você tem lá suas empresas, você quer deixar todo mundo contente. Você chega com uma informação, tem do 0 ao 10 lá, cada um enxerga de uma forma. Eu falei, pô, eu tenho que buscar um pouco mais de teoria para ajudar a empresa a crescer. Aí vou fazer um MBA em gestão de pessoas. Então, quando eu falo com um jovem aí, eu acredito que essa teoria, essa graduação que você busca, ela pode, às vezes, não te alavancar. Eu acho que alavanca. Sempre vai ser... Se você conseguir absorver 5%, 10%, já está te alavancando. Mas se não te alavancar, se você cair, ela é um colchão. Ela não deixa ser até o chão. Porque você tem lá a sua formação que mantém você flutuando. Agora hoje, quando eu vou falar assim, se a minha filha falar, não, eu quero ser influencer, eu quero ser youtuber, o que ela tem que estudar? Boa pergunta. É uma boa pergunta. Não, boa pergunta, porque você na tem verdade, influencers nem- YouTube de todas as artes.
Mas agora, deixa eu jogar o abacaxi para vocês. E aí, vocês montaram a empresa, já tem um certo tempo. Uhum. Qual foi o grande desafio? O produto, as pessoas, o processo, vocês? Qual foi a pedra aí que estava no sapato de vocês? Cara, assim, o caminho todo, as coisas acontecem muito rápido, né? Assim, você vê, as coisas vão acontecendo e, assim, particularmente hoje, né, nos últimos meses, a gente tem enfrentado bastante dificuldade nessa parte de, principalmente contratação, tá muito ligado a essa parte de pessoas, Ai, pessoas. que você Uma parte comentou, difícil. uma parte bem difícil, né? Esse ano nós tivemos aí nossas primeiras contratações e tudo mais. Parabéns. Obrigado. O jogo muda, hein? O jogo muda bastante, né? São coisas assim que já enxerga aqui, meu, são super positivas pra gente, porque, primeiro, por conta de aprendizado, né? A gente tem que ter esse aprendizado de liderar, esse aprendizado de você saber como que você delega tarefas, né? São coisas que a gente está aprendendo muito na prática, ainda sentimos também um pouco de uma parte um pouco mais teórica nesse sentido também, como você comentou, né? Que é importante ter ali essa parte teórica. Sim. A gente ainda sente um pouco de falta disso, mas essa prática nos está ajudando bastante. E acho que principalmente também, não somente em como você faz essa gestão de pessoas, mas como você encontra as melhores pessoas e quando você encontra as melhores pessoas. Porque é sobre você encontrar uma melhor pessoa, só que também você tem que estar no momento certo. Okay. Agora, a nossa reflexão era, será que a gente está no momento certo para a gente fazer isso? Será que a gente contratou? Certo? Acho que o Lucas até pode compartilhar melhor, porque a gente enfrentou muito isso quando a gente estava contratando a nossa SDR, né? Para quem não sabe, é uma funcionária na parte de pré-vendas, né? Uma representante comercial autônoma, né? E o Lucas estava fazendo mais essa contratação, né? Ajudei ele. Mas ele chegou para mim a primeira vez, ele... Nossa, acho que é essa. Então, fechou. Vamos lá. Depois, tivemos algumas tentativas, você pode compartilhar melhor aí, acho que... Antes dele responder, eu já posso também falar o seguinte. O será tá sempre na cabeça do empreendedor. E às vezes você tem que achar alguém para bater bola. Pô, com quem que eu posso conversar esse assunto que possa entender, possa sentar na minha cadeira e me ajudar a tomar a decisão. E tem hora que você fala assim, puxa, é esse ou esse? Você não tem 100% de certeza. Algumas vezes você tem, é o caminho e vai. Outras você fala, meu, é agora, ou esse ou esse. Você olha e fala, é esse. E tem que dar certo. É meio complicado, mas você tinha jogado a bola pro Luca. E aí, você tinha certeza na contratação lá do SDR? Então, eu apostei, né? Eu achava que era a pessoa certa. Mas assim, o que acontece? A gente seguiu ali um padrão de perguntas. E assim, tinham pessoas que na hora você já percebia que, pô, não é essa. Você vê que ela não se preparou pra conversa. Tem relação à postura. Tava na entrevista isso. Né? Na entrevista. Okay. Então, assim, você percebia na postura que, pô, não é essa. Tinha outras que, pô, já passou nesse primeiro filtro e você conversava, a gente via o passado histórico da pessoa, era positivo, era legal. Falei, meu, é essa, ela tem resultado, já demonstrou resultado, demonstra interesse, então pra cima. Por aí que eu vou. Aí chegava, teve uma que foi até engraçada, marquei na segunda-feira com ela, chegou segunda-feira, cadê ela? Não, Lucas, eu vim resolver um negócio na rua, pera aí, vamos começar amanhã. Pô, mas como assim eu vou começar amanhã? Não era hoje? Não era hoje, exatamente. Enfim, aí chegou no outro dia, deu outra desculpa, eu falei, não, esquece. Obrigado. Esquece. Então, enfim, então aconteceram esses problemas aí na contratação, a gente tá aprendendo, né? É bem normal. Isso é bem normal. E ainda não sabemos a resposta. Será que estamos no momento certo? Mas acho que assim, é muito da gente conversar, da gente ter muito... Ter essa... questionar, né? Como eu falei, a gente precisa questionar e, como você comentou, né? Sempre a gente vai estar... Você sempre tem que comentar, tem que buscar informação, buscar teoria, tem muitas coisas que você vai testar, você não sabe. É complicado. Mas assim, por mais que a gente teve essa questão, um pouco grande desafio nessa parte de pré-vendas, né? Hoje também a gente tem pessoas nos ajudando na parte de execução mesmo, né? Dos projetos em si. Certo. E, nossa, está sendo sensacional mesmo, né? Até então, a gente tá bem contente e, assim, é um grande aprendizado, porque a gente não tem, pelo menos assim, a gente não foi muito atrás, assim, de teoria, muito nesse sentido, a gente tá aprendendo mais na prática. Imagina assim que voltamos 1 ano e meio, 2 atrás. Não adianta voltar muito. Vamos voltar 10 anos atrás, não adianta. É por isso que eu não estou falando 10 anos, tem que ser, estou respeitando a idade dele. Se voltasse aí 1 ano e meio, 2.
O que vocês fariam diferente? Pensando assim, vou continuar a ter a empresa, vou montar a fábrica. Aquele 3 anos. Voltar aí, 1,5, 2, sei lá. O que você faria diferente? Cara, eu Agora que você é experiente, tem aí, né? Agora que você é experiente, o que você faria diferente? Eu acho que eu, particularmente, acho que a gente, né, como empresa, a gente perdeu muito tempo com dúvidas. Eu acho que assim, eu já vi um paralelo que é legal, que nem está na marginal. Se você estiver na pista ali, do lado, a 60 por hora, vendo onde é que eu entro e tal, você vai demorar muito mais. Se você tiver claro na sua cabeça onde que você quer chegar, você vai pisando e você vai embora. Breca só na hora de virar. Breca só na hora de virar, exatamente. Então assim, a gente, por conta de dúvidas, e é normal, por falta de experiência, por falta de bagagem, por conta de várias dúvidas, a gente muitas vezes não sabia o que fazer. Será que esse caminho demorava, enrolava? Então, isso custou tempo e acontece, a gente está no início. Mas se eu tivesse lá atrás, há 2 anos atrás, eu acho que eu procuraria mais conselhos de pessoas que já passaram pelo que a gente já passou para poder tomar decisões mais assertivas, mais rápidas. Acho que é isso. É aquilo, mas tem jeito, é um processo de aprendizado. Acho que não tenha dúvida. Errar é parte. Para aprender é só fazendo, né? Assim, fazendo, errando. Mas concordo com o Lucas, assim, essa mentalidade é um pouco diferente do que ele pensou. Você perguntou o que a gente faria de diferente. Acho que diferente, acho que nada. Porque onde a gente chegou, assim, muito do que a gente errou, a gente está aqui por conta dos nossos erros, dos nossos aprendizados. Mas acho que, assim, coisas que eu vi que foram importantes ao longo desse período, que erramos, que aprendemos, que agora, no futuro, a gente pretende não errar. Com certeza, buscar o conselho de pessoas que já passaram por isso, né? Também, muitas vezes, a gente, nesse meio do caminho, assim, nesse tempo de empresa, né? E dessa jornada, a gente fica muito na indecisão da gente não saber o que fazer. A gente pergunta para um... Cada um tem uma opinião. Cada um tem uma opinião. Sim, a gente pergunta pra você, Sidão, eu não sei se tá na hora da gente contratar assim assado, você pode dar uma força aqui? Aí você fala, cara, acho que assim assado, acho que sim. Aí a gente pergunta pra outra pessoa, a pessoa fala que acha que não. E aí? O que eu faço? Se serve como consolo, mesmo agora que a empresa, graças a Deus, tem 36 anos. E algumas vezes chegava um momento que a gente tinha que dar um tiro. E a gente não sabia para onde dar um tiro. Você pode perguntar para o meu sócio. Eu falava assim, nós vamos tirar aqui assim, pum. Ele falou, mas não tem nada ali na frente. Por que você deu esse tiro? Eu falei, então, vamos pôr o alvo lá na frente. Como é que é? Aí juntava todo mundo para mobilizar para colocar o alvo lá onde a bala ia chegar. E deu certo. Poderia ter dado errado? Poderia. Foi um risco? Foi. A gente não tem bola de cristal. Né? Quando o Luca falou, não, eu gostaria de tentar fazer a coisa mais rápida. Mas não tem jeito, você acelera quando você tem certeza. Tem certeza que você acelera. Imagina vocês, primeira empresa, começando. Depois de 10, vocês vão ter esses problemas às vezes. É verdade. Puxa, é A ou é B? É o fornecedor A ou o fornecedor B? É o produto A ou é o B? É o processo A ou é o B? Eles são muito vários. É o profissional A ou é o B? E muitas vezes você tem certeza que é o B, você investe tudo no B, passa 20 dias e fala, poxa, não era. É o tempo inteiro. E vocês já passaram por isso, né? Já. Frustrante, e aí? Como é que foi essa frustração? Toda hora que a gente passa isso, seja na parte de contratação, beleza, vamos contratar, tá no momento certo, decidimos, vamos. Agora quem? Aí tem fulano e tem ciclano. Aí já começa outra escolha. Aí beleza, agora contratamos, e aí? Né? Pô, vamos fazer agora um treinamento aí, uma formação, sei lá, comercial, pra gente aprender como que lidera. Aí tem a formação X e a formação Y. E aí, qual que a gente faz? Bom, não temos bola de cristal, mas imagina que vocês fossem criar um outro negócio. Na visão de vocês têm uma visão completamente diferente da minha. Que negócio você criaria e que negócio você criaria? Sai da caixa, tô tirando vocês do Rio lá. O Rio tá levando vocês para fato pro mercado digital. Tô tirando vocês, para onde vocês iriam? Uma boa pergunta. Cara, eu e o Lucas, a gente tem bastante assim, ideia que a gente não tá aplicando hoje. Que hoje assim, a gente é prestador de serviço, mas a gente tem algumas ideias assim que não são nada relacionadas à prestação de serviço, porém uma solução complementar ao que a gente faz hoje, que está muito relacionada na parte de tecnologia e software. A gente, uma época, estudou um pouquinho sobre inteligência artificial, não sei se você também vai responder nessa linha. A gente estudou um pouquinho sobre inteligência artificial e sobre SaaS, né, que é Software as a Service. E aí a gente
Tava pensando, porque a vantagem de um SaaS, que você consegue vender automatizado, é que você tem uma escala absurda. Muito para SaaS. Então, e é um negócio que ainda, pelo menos eu tenho uma pulga atrás da orelha, assim, que eu assim, gostaria de aprender um pouco mais, porque eu vejo que é um negócio que é bacana. E até a gente tem algumas ideias relacionadas, pensando um pouquinho, né, nessa parte assim, de software, que são complementares às nossas soluções. Mas assim, são ideias ainda, mas você acha que essa parte de tecnologia, inteligência artificial, SaaS, acho que é um baita caminho que com certeza tem negócio bom, assim, que dá pra... Legal. Olha, algo que eu tenho muita vontade de desenvolver como negócio é na parte de educação. Então, o que eu tenho visto muito, pessoas que criam negócios digitais na área de educação, então treinamentos, cursos, ensinando, e além de ser um baita negócio em relação à marketing, tudo digital, se você, assim, eu não sou o maior especialista nisso, mas pelo pouco que eu já vi, essas edtechs, esses negócios digitais de educação, traz muito equity, porque quando você tem uma assinatura mensal, uma assinatura recorrente, é um negócio que é digital, você tem equity, então isso é muito positivo. Então, pelo que eu já vi, o pouco que eu já vi, parece um negócio muito legal. Eu preciso me aprofundar nisso. E eu acho que é um negócio que eu futuramente quero entrar. Escalar uma área digital, capilarizar? Não, eu digo de fato criar um digital. produto de educação, um produto digital. Então, ensinar, por exemplo, dar um exemplo aqui, talvez ensinar pessoas, ensinar jovens a criarem um negócio, a criarem uma empresa, é uma possibilidade. Ou ensinar pessoas que têm uma empresa digital a escalarem isso, quando a gente tiver a empresa mais escalada, de fato, nessa pegada. Eu acho que é um... Bom, deixa eu mudar aqui um pouquinho. Quando vocês têm aí o seu grupo de relacionamento, quando vocês falam que vocês são empreendedores, não estão trabalhando como CLT ou como PJ, como que eles enxergam vocês? Isso é normal hoje para vocês? Outro me falou, você é louco, porque na minha época eu falava que eu era matemático, eu estava falando, você é maluco, nossa, de onde você tirou isso? Não, porque é loucura. Mas, de fato, assim, normal não é, porque realmente a maior parte das pessoas que a gente é relacionado, a gente conhece pessoas que estão empreendendo sim, ainda na cidade, 20, 21, enfim, e pessoas que estão principalmente na faculdade. Então a gente, assim, tá seguindo por um caminho um pouco diferente dessas pessoas, e a gente é encarado assim como um pouco loucos, né? Uhum. Aí tem muita gente que vai falar, não, vocês são loucos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Enfim, é engraçado, né? E assim, até recentemente a gente conheceu, tava conversando com o pessoal um pouco mais velho, né? E aí a gente começou a conversar, perguntaram pra gente, falou, o que vocês fazem? Aí o Lucas comentou, a gente tem uma empresa, né? Tava viajando, a gente tem uma empresa de consultoria, que faz isso assim, assado. E quantos anos vocês têm? A gente fala, a gente tem 20 anos. Então, meu, como assim? Assusta. Vocês têm que viver. Assim, viver. O que é? O que? Viver o quê? Festa, ir pra balada. Mas viver pra mim não é isso. Dá pra conciliar também. Dá pra conciliar. Não, mas tipo assim, no sentido... Essa pessoa específica tá falando, você tem preocupações que você não precisa ter, que você tem 20 anos só, entendeu? Entendi. E eu sinto muito isso, assim, mas assim, é um amadurecimento aí que a gente escolheu pra gente e tá tudo certo, entendeu? Sim. Mas é engraçado essa diferença. Cada um tem a sua história. Sim, e muitos acham também que tem essa do negócio de falar que tem uma empresa, a maioria, tipo assim, deve ser algum negócio digital. Exato. Tá vendendo curso, sabe? Essas coisas assim, TikToker, né? Depois que você explica pra pessoa, ela entende melhor. Mas a maioria nesse primeiro momento tem essa desconfiança. Sim. Normalmente Sim. Mas a maioria ainda empresa de verdade. De verdade, isso aí. Na minha área, até bastante tempo atrás, os professores ficavam bravos. Você? Não, comigo não. Digo porque tinha uma máxima, uma pergunta que deixava o professor louco, que era, você trabalha ou você dá aula? Pode perguntar para qualquer professor, que antigamente, você trabalha ou você dá aula? Como assim? Dar aula é um trabalho. E, no meu ponto de vista, tem que ser um dos melhores trabalhos a serem reconhecidos. Ai de mim se não fossem meus professores. Me deram grandes dicas, grandes conhecimentos. E, meu Deus, eu não seria nada sem meus professores. Então fica aqui um elogio aí aos professores.
Bom, já passamos uns 30 minutos, e aí eu queria desafiar vocês aqui mais uma vez. Pergunta aí que vocês são jovens, vocês estão empreendendo, já sofreram um pouquinho, já deram sorte, mas que dica você daria para um jovem empreendedor de 19 anos hoje? Thomas, você daria uma dica para ele? 19 anos, vou empreender. O que você falaria para ele? E você, Lucas? Caraca, Você quer responder primeiro? já tem a pergunta na ponta da língua. Meu, assim, algo que eu tenho pensado muito ultimamente, que foi uma mudança até de visão minha. Eu acho que são fases. Então, como eu comentei, no primeiro momento, meu negócio era, pô, preciso de dinheiro, por isso que me motivou a empreender. E hoje, eu já olho de uma outra forma. E eu vejo que, assim, graças a Deus a Faco tem ido muito bem, e a gente tem sido remunerado dessa maneira, tá bem legal. E aí chegou num momento, recentemente, que eu até olhei e falei, poxa, legal, eu tô fazendo uma grana e eu quero agora, né, sair, eu quero fazer alguma coisa, eu quero... quando você empreende, principalmente num negócio digital, você acaba ficando mais sozinho, né? Porque Sim. é normal, você não vai ter esse contato diário com pessoas, você não tá no escritório com colaboradores, você não tá Ainda na mais com o faculdade. home office hoje, que Ainda é uma mais nova com o home verdade. Exatamente. Então você fica muito sozinho. E eu percebi que, poxa, legal, eu tô fazendo um dinheiro bacana, conquistei aquilo que eu queria antes, né? Que era essa liberdade, entre aspas, de poder fazer minhas coisinhas. Mas e agora, com quem que eu faço isso? Então hoje, eu vejo que, apesar de, pô, empreender é sensacional, eu amo o que eu faço, é muito boa a liberdade que isso te proporciona, mas eu acho que o principal, como você comentou lá no início, são as pessoas. Então, se você não tiver um network, se não tiver contato, eu acho que o dia a dia é muito importante. Hoje eu vejo que para mim foi muito importante ter saído da faculdade, porque eu tomei uma decisão. Hoje eu vejo que talvez seja muito importante a minha volta à faculdade, talvez, para que eu possa ter esse relacionamento diário, fazer contato, e daqui a 10 anos eu vou olhar e falar, pô, é o fulano que eu conheci na faculdade, pô, é o fulano que eu trabalhei junto, enfim. Eu acho que o principal ponto que eu ia falar aqui, acho que os contatos, o network, o contato diário com pessoas. Legal. Agora, volta para a faculdade, eu acho interessante. Acho importante ter um diploma. Sim. Como eu falei, talvez, mas não vai me alavancar, mas ele não vai deixar se cair. Vai te ajudar no momento que... Espero que vocês não tenham, mas toda empresa tem um momento alto e um momento baixo. Contatos E também. você, como empreendedor, você vai fazer contato, vai ter um conhecimento diferente, vai olhar fora do Rio, vai ter gente contando histórias fantásticas para você. É achar o curso certo. Concordo. Talvez você esteja no curso errado. E você, Thomas, o que você daria de dica aí? É que eu concordo com o que o Lucas falou, acho que é importante ter, assim, saber conciliar as coisas. Então, você tem o seu negócio, você dá a vida por ele, mas ao mesmo tempo você também ter ali um pouco de vida externa, né? Ter um pouco ali de aproveitar, é importante. Mas assim, parece clichê o que eu vou falar, mas em muitos momentos, né, nesse período todo, assim, não vou dizer que a gente pensou em desistir, mas isso normalmente passou na minha cabeça, né? Mas tem momentos que são difíceis ali, você pensa, pô, será que vale a pena fazer? Será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô no caminho certo? Será que tá certo o que eu tô fazendo? Então, muitos momentos ali da nossa jornada, a gente tava indo, aí volta, aí você vai. Só que essa volta aqui que você foi, Perdão, tempo de você não precisava, entendeu? Assim, só que são coisas assim que são ruins e é coisa da cabeça, não é... Então, assim, se for uma dica, é clichê, mas segue a sua intuição e vai fundo, tem que ter coragem e, assim, vai ter muito momento... Você vai pensar em desistir, e se você não pensar em desistir, tem alguma coisa errada. Vai aparecer. É o dono de uma bola de cristal fantástica, de fazer tudo certinho. É. Agora, eu provoquei, mas eu tava esperando que vocês fizessem um gancho com algo que vocês falaram no começo. Vocês falaram, puxa, a gente começou a olhar a internet e tinha curso para tudo, te ensinava a vender tudo, os caras eram os melhores do planeta, e vocês começaram a ver que não era nada disso. E isso tem a ver com o produto de vocês, que é ajudar as pessoas a vender. E, no entanto, quando vocês procuraram alguém para ajudar vocês a vender, vocês se frustraram. E eu estava imaginando que vocês iam pegar algum gancho em relação à própria internet, do tipo, olha, cuidado com o que vocês veem na internet. Então, pegando esse gancho dessa experiência negativa que vocês tiveram, vocês têm algo aí a colocar para os novos
jovens empreendedores? Porque, como você falou, na Sim. internet tem de tudo. Tem de tudo. Não, eu acho que assim, Sidão, a internet é muito positiva no seguinte sentido. Se você pegar 20 anos atrás, quando que você teria acesso ao conselho do Elon Musk? Uhum. Sabe assim? Quando você teria acesso a um conselho de um bilionário, um cara muito bem sucedido? Dificilmente você teria acesso a esse cara. Sim. Então hoje na internet você tem a possibilidade de ter ali um podcast, de você ter um vídeo no YouTube, até um treinamento de um cara muito bem sucedido. A informação tá aí. Informação tá aí, exato. Isso não tinha 20 anos atrás. Agora, o que também é negativo, que também tem um ponto positivo e um ponto negativo. Tem muita gente que é maldosa, tem muita gente que não ensina, que o cara faz. Eu já vi muita gente assim, que ensina você a escalar uma empresa, mas o cara não tem uma empresa escalada. Como é que o cara ensina isso? Então, tem muita gente, 80% da galera que vende mentoria e curso é assim. Então, um conselho é tomar muito cuidado com esses gurus, essa galera que tem, que vejo gente na internet, não, porque você... Todos papas, né? Todos. Não, porque eu tenho 20 anos, eu tenho não sei quantos milhões, você já viu? Direto, os caras mostram carrão e tal. Então toma muito cuidado, a galera que tem, de fato, experiência, conhecimento, empresa, não fica assim, não fica ostentando, não precisa ao contrário, disso. Ao né? contrário, Ele quer ser anônimo. Exatamente. Então se a galera pensasse um pouquinho, esse é um questionamento que a gente faz também, pô, se o cara ganha tanto dinheiro com o negócio dele, por que ele tá ensinando isso e mostrando, sabe assim? Então, ter esse cuidado é muito importante. Tem muita gente boa na internet, mas precisa ter essa malícia de você saber quem que você quer ouvir. Tá pensando em escolher algum treinamento, algum curso, você escolher alguém para você seguir ali, ter como referência. Acho que tem que, essa é uma escolha importante, porque às vezes você tá escolhendo alguém de referência que não tem nada a ver com o que você faz. Na verdade, o cara só quer vender para você e tá te enganando. Mas é o dinheiro. É o dinheiro. Exatamente. Não é o propósito. Isso é interessante, né? Que falam que muitas vezes quem busca o dinheiro, às vezes até consegue o dinheiro, mas não ganha, não consegue prosperidade. E tem um propósito, faz a coisa acontecer. E até assim aqui, de novo, a nossa experiência, uma empresa nacional de tecnologia da informação, com 36 anos, vai no mercado, vê quantas tem mais de 15 anos. Verdade. A tecnologia é extremamente dinâmica, está toda hora mudando. Se você não tiver aí um jogo de cintura, uma flexibilidade, uma visão muito boa, a gente já era para ter quebrado umas 15 vezes. Mas você olha, você vai se reinventando. Quantos anos você falou? São 36 anos? 36 anos. E outra, né? Você vê que a galera hoje em dia, normalmente, né? Quer dinheiro rápido. Exato. Ainda mais que essa área da internet que toca coisa rápida, o pessoal quer dinheiro rápido. E é uma construção, não tem como, é uma jornada. Senão. Não, mas assim, eu não sei se é da geração também, mas a gente percebe que o jovem chega aqui com 19 anos, nunca trabalhou e quer saber quando é que eu vou ser gerente. Gerente então, quando você merecer, mas não vai ser em 1, 2 anos, gente. É um grande problema, porque hoje, assim, tem Instagram? Você tem? Você mexe no Instagram? Fica no Tenho, mexo uma vez. Outro dia, me passa seu Instagram. Eu não sei qual é o meu Instagram. É um grande problema. Pra quem tá assistindo no Reel, no TikTok e tudo mais, outro dia eu fui ver um vídeo no YouTube, vídeo de 15 minutos. Eu não tava conseguindo ver o vídeo, eu ficava passando pra ver. Você fica maçado, né? Tá acostumado com uns 40, 30 segundos de vídeo, aí você vai ver um vídeo de 15. Já não. Você não consegue. E aí, quem vai assistir o nosso Vox Talk aqui de 30 a 40 minutos? Então, como é que vai ser? Mas olha o conflito. É difícil mesmo, cara. Tem que ser assim, porque realmente é uma geração e é um momento, né, que a internet possibilitou que as coisas são muito rápidas. Então, quem sabe, daqui a um tempo a gente volta a conversar um pouco mais sobre o produto de vocês, como acelerar, como criar vídeo, como alavancar. Vou provocar de novo, hein? Fato 2030, como é que vai estar? Essa aí foi uma boa pergunta, hein? Fato 2030, Fato é a empresa de vocês. Como é que vai estar em 2030? Pouco tempo, 6 anos. Cara, tem uma visão? Não sou coach, não, mas isso é pergunta de coach, hein? Sim, são coisas que a gente deixa no ar, mas eu acho que assim, nossa principal receita não vai estar em prestar serviço, não vai estar. Que legal. Você só alavancagem, você está só crescendo. A receita não vai estar em prestar serviço. Vai se reinventar. Vai ter outras coisas, seja seja num... Eu acredito que assim, a parte de serviço é importante agora, por que a gente pretende seguir,
vamos continuar, mas eu acho que em 2030 a gente vai ter outras fontes de receita que vão ser mais interessantes, assim, pensando em lucro e tudo. A prestação de serviço é muito boa porque por ser uma recorrência mensal, isso traz previsibilidade, traz segurança também, para você poder Sim. ter, todo mês você sabe que vai entrar uma grana e você consegue investir em outros negócios, outras frentes. Mas que nem o Thomas falou, acho que o nosso principal intuito é até 2030, a gente quer estar com escritório físico, isso é uma coisa que a gente sim. tem muita vontade, a gente quer ter delegado a maioria das tarefas, das coisas do dia a dia, que a gente hoje ainda não delegou 100%, e ter outras frentes, acho que isso é o principal. Caramba, sim. não delegou 100% com 19 anos. Caramba, isso às vezes bate na minha cabeça. Mas primeiro faz, aprenda, porque consegue morar melhor, né? Legal. Bem legal o bate-papo, gostei bastante. Espero que o nosso público também goste, que tem muita vivência, muita experiência, muita troca de informação. Então, gostaria de agradecer aqui o Lucas, o Thomas. Vocês queriam agradecer aí o público? Claro, muito obrigado pela presença de todos aí, foi um prazer. Essa primeira vez aí no podcast. E que honra estar com o Sidão nos recebendo, foi muito bom. Não, obrigado demais. Foi uma baita experiência. Eu tava falando pra ele no carro. Falei, pô, como vai ser, né? Nunca gravei um podcast. Legal pra caramba. Obrigado. Foi demais. Não, legal, obrigado. Esse foi mais um Vox Talk. Nossos contatos estão abaixo. Por favor, não esqueça de ativar o sininho. E até a próxima. Obrigado.